Senhoras e senhores, solicitamos que ocupem seus respectivos lugares. Pedimos também, por gentileza, para desligarem seus aparelhos celulares ou programarem no módulo silencioso para o início desta audiência pública. Excelentíssimas autoridades, cujas presenças serão consignadas em livro próprio deste evento, servidores dessa Justiça Especializada, senhores convidados, senhoras e senhores, boa tarde. O excelentíssimo senhor juiz auxiliar, coordenador da propaganda eleitoral deste tribunal, Dr. Paulo César Alves Sodré, em cumprimento ao disposto no artigo 52 da Lei 9.504/97 e artigo 47 da Resolução TSE número 23.551, convocou os representantes legais dos partidos políticos e coligações, postulantes a cargos eletivos nas eleições 2018, bem como os representantes das emissoras de rádio e televisão, habilitados a funcionar nos municípios do Estado de Mato Grosso, para a presente audiência pública, que tratará da distribuição do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Esta audiência pública tem os seguintes objetivos: ratificar as definições acordadas na reunião preparatória do horário eleitoral gratuito, ocorrida no dia 13 de agosto de 2018, cuja ata encontra-se disponível no sítio deste tribunal na internet. Sortear a ordem de veiculação da propaganda em rede de cada partido ou coligação para o primeiro dia do horário eleitoral gratuito. Distribuir o tempo do horário eleitoral gratuito entre os partidos políticos e coligações participantes do pleito. Elaborar o plano de mídia do horário eleitoral gratuito por meio do sistema horário eleitoral, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos dos artigos 47 e 48 da Resolução TSE número 23.551. Ressaltamos que a presente audiência será realizada de acordo com o edital número 2, cuja disponibilização ocorreu no Diário da Justiça Eletrônico do dia 23 de agosto. Agendada inicialmente para a data de ontem, 23 de agosto, às 14 horas, foi transferida para a presente data em decorrência de caso fortuito de interrupção de energia elétrica nesse tribunal. Neste momento, será apresentada a canção idealizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que busca estimular um sentimento de consciência da cidadania, intitulada Somos Nação. O país celebra a vida pra sonhar um novo tempo. Vibra e canta nosso povo, faz a história seu momento. Não esmorece com derrotas, busca em paz cidadania. Tem na força do seu voto a luz da democracia. Somos nação pra construir a nossa história. Somos nação pra valer nossa memória. Nossa força é nosso voto. Meu país, um coração. Todos juntos com coragem, norte a sul, uma nação. Participação é realização, juntos somos mais, sem olhar para trás. Se você não vota, o país não avança, mas se você vota, cresce a esperança. Somos nação pra construir a nossa história. Somos nação pra valer nossa memória. Nos doando por inteiro, da política nova visão. O momento é agora, eleitor, cidadão. Somos nação pra construir a nossa história. Somos nação pra valer nossa memória. Nos doando por inteiro, da política nova visão. O momento é agora, eleitor, cidadão. Nesse instante, convidamos para compor o dispositivo de honra as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Paulo César Alves Sodré, juiz auxiliar coordenador da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Excelentíssimo senhor Jackson Francisco Coleta Coutinho, juiz auxiliar da propaganda eleitoral. O excelentíssimo senhor Ulisses Rabaneda dos Santos, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A excelentíssima senhora Cristina Nascimento de Melo, procuradora regional eleitoral. E para dar as boas-vindas aos presentes e dar sequência à solenidade, ao ato de hoje, convidamos para fazer o pronunciamento inaugural o excelentíssimo senhor juiz auxiliar coordenador da propaganda eleitoral, Dr. Paulo César Alves Sodré. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente meus companheiros de dispositivo, doutor Ulisses Rabaneda, doutor Jacques Coutinho, doutora Cristina, que muito nos honram com a presença aqui. Inicialmente, eu quero trazer a mensagem do nosso presidente, desembargador Márcio Vidal. Ele se faria presente no evento que seria ontem, mas como todos sabem, e esse é o meu primeiro esclarecimento, já foi dito aqui, por um caso fortuito, né, de natureza de força maior, o evento teve que ser adiado. Se tivesse ocorrido a queda de energia no início da manhã, nós poderíamos até conseguir as providências necessárias para manter o horário. Mas, infelizmente, a energia acabou, caiu o poste exatamente 12 horas e 30 minutos. Então, não havia nada que nós pudéssemos fazer. Entramos em contato com a operadora de energia, mas não foi possível. A energia só foi restabelecida 19 horas e 40 minutos. Então, estava fora do nosso alcance. Então, infelizmente, tanto é que nós marcamos para o dia 23, a data limite era hoje, e é hoje, já prevendo algum imprevisto. Não sabíamos que o imprevisto seria dessa ordem, mas ocorreu, ainda bem que nós nos planejamos a contento. Vocês viram este vídeo maravilhoso, bonito, né? Então eu já começo pedindo, em nome da presidência do tribunal, eu venho aqui, antes mesmo de iniciar os trabalhos, fazer um pedido aos partidos e coligações e candidatos. Nós pretendemos, durante a propaganda eleitoral, divulgar uma campanha institucional do TRE, inclusive com esse carro-chefe, que é essa linda canção. E como nós teremos ali, possivelmente, sempre tem uma sobra de tempo na propaganda eleitoral, em 2014, por exemplo, os partidos das coligações não fizeram uso dessa sobra, então nós estamos aqui já pedindo a autorização das coligações, dos partidos candidatos, para que nós possamos utilizar esse tempo para divulgar a campanha institucional. Pelos meus cálculos, aí só da transmissão em rede, aí, nós teremos possivelmente 50 minutos diários, que totalizaria em 35 dias, me corrija se eu estiver equivocado, 1.750 minutos. É muito tempo, dado aquilo que nós estamos pedindo. Salvo engano, aí, pelos nossos cálculos, vai dar 8 minutos a sobra. Isso não 8 minutos diários, 8 minutos durante esses 35 dias. Né? É a sobra, e como em 2014 ninguém requereu autorização, nós estamos pedindo aqui a autorização dos partidos e coligações. Retomaremos essa discussão mais na frente, né? Só quis aproveitar o gancho desse belíssimo vídeo, querendo utilizar esse tempo para divulgar. E como vocês podem verificar, essa campanha institucional é exatamente para promover a conscientização do eleitor para que eles votem, o que vai beneficiar, em última escala, os próprios candidatos e partidos, né? Permitam-me, rapidamente, antes de a gente partir para o sorteio, até pedir também do nosso presidente, fazer uma pequena digressão sobre a importância desse ato aqui. Primeiro, o papel das emissoras de TV e de rádio, da responsabilidade delas em cumprir rigorosamente, como sempre tem sido cumprido, a propaganda eleitoral
né, num ambiente de cordialidade e de respeito, né? O segundo, o papel dos candidatos, partidos e coligações. Nós sabemos que nessas eleições houve uma redução desde 2014, desde 2016, mas a eleição gerais em 2014 era o maior tempo, para 35 dias só de propaganda eleitoral gratuita. Há um certo saturamento. Então, o que a gente espera e pede dos partidos e coligações, e sabemos que não podemos esperar coisa diferente, é a maturidade e a proposição, a propaganda eleitoral propositiva, para que nós, de fato, possamos alcançar os cidadãos, né? E a mesma coisa a gente pede do Ministério Público, como instituição que sempre brindou a justiça e os partidos com uma postura sempre, não só, ao mesmo tempo, rigorosa, mas, ao mesmo tempo, conciliatória, quando é possível, propositiva, né? E é isso que a gente espera, que a sociedade precisa que nós demos um passo à frente na propaganda eleitoral, principalmente na propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV, para que a gente possa restabelecer o brilho das campanhas eleitorais, né? E aqui é um momento também de analisar qual é o papel da justiça eleitoral no que diz respeito à propaganda eleitoral. E eu diria, doutor Jackson, que nós temos, os juízes eleitorais da propaganda têm 3 funções distintas. A primeira é a de mediador. Nós trabalhamos como mediadores entre os partidos, os candidatos e coligações, e, de um lado, também as emissoras de rádio e TV, como foi feito no dia 13 de agosto, naquele debate que nós fizemos aqui, e agora refaremos no segundo momento, então, um papel de mediar a discussão. Mas não só mediar a discussão entre partidos e emissora, mas mediar a discussão entre partidos e a sociedade. Por exemplo, após o sorteio, nós pretendemos aqui travar um debate entre os partidos políticos e o Ministério Público sobre algumas regras das eleições no que diz respeito à propaganda. Então, esse trabalho de mediar, que devo confessar que é o papel que mais nos agrada, né? O segundo papel é de fiscalização, e nós não abrimos mão desse poder de fiscalizar. São 57 zonas eleitorais em todo o estado de Mato Grosso. Nós somos conectados, somos um grupo de trabalho, um grupo de discussão. Então, todo dia nós discutimos metas de trabalho, como fazer a fiscalização. Então, cabe a nós, sim, e nós não abrimos mão desse poder dever de fiscalizar, e esse é um dos nossos papéis. E, por fim, é o de julgar. E aí, nós dizemos a que viemos. Vocês se lembram que nas eleições de 2014, no final das eleições de 2014, o TSE bateu o martelo e disse que propaganda eleitoral, naquele embate que teve entre Dilma, Aécio e Dilma, ela tem que ser essencialmente propositiva. Então, todas as vezes que nós formos acionados, eu, o doutor Jacques Coutinho e o doutor Mário Kono, nós seremos extremamente rigorosos. Toda e qualquer propaganda que não seja propositiva, e que, me perdoe, descambe para a baixaria, será rigorosamente combatida pelos juízes auxiliares da propaganda. Porque a sociedade não aguenta mais, não aceita mais a falta de discussão de proposta. Como eu sei que nós somos perante partidos políticos, coligações, conheço quase todos os advogados extremamente capazes e competentes, eu não tenho a menor dúvida que essas eleições, eu espero que a nossa expectativa se cumpra, que nós tenhamos um debate propositivo. É isso o mínimo que a sociedade quer, e é isso o mínimo que o tribunal está a exigir, um debate propositivo, tá certo? Feitas essas considerações, esta audiência de hoje, digamos uma audiência, esse debate, ela tem 2 finalidades. A primeira seria ratificar as decisões já tomadas no dia 13 de agosto de 2018, esclarecer algumas medidas, e a segunda que seria o sorteio. Nós vamos inverter, para poder facilitar, vamos começar primeiro pelo sorteio de quem será o partido ou coligação que começará primeiro a propaganda, a apresentação do plano de mídia, que será, imagino eu, extremamente rápido. E uma vez encerrado isso, nós partiremos para o segundo tópico, que é a discussão, a ratificação daqueles temas discutidos no dia 13 de agosto. Tá certo? Tendo essas considerações, eu passo a palavra ao Gustavo Castor, que é o nosso assessor que trabalha na gestão de comunicação e de informação, e ele irá começar a exposição do sorteio de quem iniciará primeiro a propaganda. Muito obrigado. Neste momento, desfaz-se o dispositivo de honra.
Solicitamos que as autoridades ocupem os lugares reservados, permanecendo o excelentíssimo senhor Paulo Sodré e o Gustavo Castor, coordenador de gestão da informação desse tribunal, na condução e no seguimento desta audiência pública. Bom dia a todos. Boa tarde. Nós vamos agora fazer a distribuição do horário eleitoral gratuito, seguindo as regras do artigo 48 da Resolução 23.551. A principal providência é o sorteio da primeira coligação de cada cargo que irá ser a primeira a veicular, definindo então uma ordem. Essa ordem vai ser seguida durante toda a eleição, durante os 35 dias da veiculação da propaganda eleitoral, alternando só quem foi o primeiro, quem foi o último passa a ser o primeiro no dia seguinte e assim sucessivamente todos os dias. Eu peço o apoio do colega Jusceir para operar o sistema. A proposta da Justiça Eleitoral para esse sorteio vai utilizar, então, esse globo. Nós temos 12 bolinhas, dá para ver quem estiver mais perto aí na TV. Uma bolinha para cada partido ou coligação, partido isolado ou coligação. A ordem dessa seleção ela não foi feita pela Justiça Eleitoral, ela seguiu o número do edital de cada DRAP que nós recebemos. Então, nós já ordenamos essas coligações e os cargos numa folha como essa. Essa folha vai estar sendo projetada aqui no monitor para o acompanhamento do sorteio e da marcação de cada bola. A bola que sair primeiro será, então, o primeiro a veicular, o número que sair por segundo, o segundo e assim por diante. Essas folhas têm impressa aqui uma quantidade para alguém que queira fazer a anotação concomitante. Se alguém se interessar, é só se manifestar que a gente fornece. Presta o apontador. Aqui, ó. Primeiramente, nós vamos sortear para governador. Essas são as coligações. E essa é uma ordem que seguiu o número do edital. Então, para governador, nós teremos, então, 5 bolas. Nós vamos pegar as primeiras bolas que estão aqui e usar o globo. Cinco bolas. Um para cada representante de partido é o suficiente, que a gente vai estar acompanhando pelo telão. Lembrando que esse sorteio está sendo filmado e gravado. Coincidência, primeiro a ser sorteado, número 1, Partido Socialismo e Liberdade.
Não, não atrapalha, ele pega lá. Podemos prosseguir? Próximo a ser sorteado, número 4. Eu vou ter que desembaralhar a ordem. Terceiro na ordem de veiculação, número 3, corresponde à coligação Para Mudar Mato Grosso. Quarto é a coligação Segue em Frente Mato Grosso. Desculpa, Redefinindo Mato Grosso. E aí, por consequência, sobrou somente a bola número 2. A Força da União. Agora, nós iremos, então... Não, assim não. Só seleciona dados, ordenar de A a Z. Agora, então, iremos fazer o registro dessa ordem no sistema específico da Justiça Eleitoral. Sim. Aí. Pode logar, pode logar. Aqui, e aperta lá para mim, por favor. A setinha lá, a última seta. Não vai ser possível, né? Vai ter que seguir a ordem, né? Amplia e volta. Barra de rolagem aqui. Isso. Amplia. Não funcionou porque ficou do outro lado. Conferiu, Marcelo? Aqui. Primeiro, Partido Socialismo e Liberdade. Segundo, Redefinindo. 4. Tá. Então tá bom. Pode confirmar. Não estou errado aqui a ordem. Segunda. Foi que foi para o portal. Estava diferente na planilha. Vamos passar agora então para o cargo de senador. Para o senador vão ser 6 bolas. Guardar porque tem 12 coligações.
tá bom nisso. Coincidência de novo, número 1. Se alguém quiser, eu posso substituir a bola número 1. Bola número 1, partido novo. Bola número 6, redefinindo o Mato Grosso. Dois. Fundamental a participação de vocês. Melhor do que os papelzinhos que a gente ia passar aí. Bola número 4, para mudar Mato Grosso. A ordem é 3. Bola 4. Para mudar Mato Grosso, nós estamos na bola 4. Isso. Ok? Para mudar Mato Grosso, né? Bola número 2. Partido Socialismo e Liberdade. É o 4. Bola número 5. Coligação segue em frente. Isso não precisa rodar, que só tem um. Bola número 3. A força da união. Seria, então, o 6º na ordem. Dados, ordena. Agora é só reproduzir. Redefinindo Mato Grosso II. Para mudar já está na hora. Para mudar. Sobe um. Agora PSOL. 5, coligação. Sobe um. Tudo certo? Pode confirmar, então. Passaremos, então, agora para o cargo de deputado federal. São 11 bolas. A bola tem que ser devagar, senão ela não sai do buraco.
Eu levei um susto, achei que fosse bola 1, mas não é, bola 10. Primeiro na ordem de veiculação será Para Mudar Mato Grosso 3. Pode. Bola número 1. Partido Novo. Tem que colocar aqui. Bola 8. Redefinindo Mato Grosso. Bola 7. Fé e Trabalho. Bola 11. Mato Grosso Ético e Sustentável. Bola 6. Segue em Frente Mato Grosso 2. Bola 9. Para Mudar Mato Grosso 2. Bola 2. Partido Socialismo e Liberdade. Fé e Trabalho. Partido da Causa Operária. Bola 5. Partido Operário. Da Causa Operária. E por último, bola 3. A Força da União 4. Podemos confirmar? Pode confirmar. Partido Novo, o segundo. Redefinindo Mato Grosso. Opa, foi um a mais. Partido. Ah, tá certo, tá certo. Fé e Trabalho. Fé e Trabalho 2 invertido. Isso. Obrigado. Para Mudar. Partido Novo. Mato Grosso Ético Sustentável. Força da União 4. Eu fale a lista e você confere? Primeiro, Para Mudar Mato Grosso 3. Segundo, Partido Novo. Redefinindo Mato Grosso. Fé e Trabalho 2. Mato Grosso Ético e Sustentável. Segue em Frente Mato Grosso 2. Para Mudar Mato Grosso 2. Partido Socialismo e Liberdade. Fé e Trabalho 3.
Partido da Causa Operária e Força da União 4. Tá, beleza, podemos confirmar. Tem que fechar aquela tampinha direito para ela não abrir. Pode. E sortearemos agora para o cargo de deputado estadual. Bola 7 é o primeiro da ordem. Bola 3 segue em frente, Mato Grosso 3 é o segundo da ordem. Bola 1, Partido Socialismo e Liberdade. Bola 10, Redefinido Mato Grosso. Bola 9, Fé e Trabalho. Bola 2, Partido Social Liberal. Bola 4, Força da União 2. Bola 11, Partido da Social Democracia Brasileira. Bola 5, a Força da União 3. Bola 8, a Força da União 1. Bola 12, Para Mudar, Mato Grosso 4. Bola 6, Partido Trabalhista Cristão. Agora vamos ordenar. Eu vou ditando a ordem. Você está em Partido da Causa Operária, primeiro. Segue em frente Mato Grosso 3. Partido Socialismo e Liberdade. Redefinindo Mato Grosso. Fé e Trabalho. Partido Social Liberal, a Força da União 2, Partido da Social Democracia Brasileira, oito mais um. Isso. A Força da União 3, posição 9.
A Força da União, 1. Posição 10. Correto. Para mudar Mato Grosso, 4, posição 11. E a posição 12, Partido Trabalhista Cristão. Tudo certo? Confirma. Agora pode ampliar. Vamos aproveitar e fazer o sorteio do cargo. Ah, tá. Vamos prosseguir na ordem para não perder a ordem. Isso. Agora nós vamos gerar as distribuições para cada um dos cargos. Gerar os relatórios. Só manda salvar, depois a gente renomeia aqui. Isso. Pode deixar salvar na ordem mesmo. Isso, do jeito que está aí. Um por um. Esses serão os relatórios que serão juntados na ata oficial. Ok. E a distribuição do tempo. Esses relatórios que nós iremos distribuir agora, emitir agora, eles estarão disponíveis todos ainda hoje no site do Tribunal Eleitoral, na área de Eleições 2018, horário eleitoral gratuito. Hoje, aqui nós deixaremos 2 cópias, se alguém tiver interesse em consultar ou já levar a informação, estará disponível, mas não para levar o relatório, porque são muitas folhas. Sim, todos os cargos. Separa só televisão e rádio, por favor, porque são emissoras diferentes. 31 até 4. Dia 4. Gera. Grava. TV. Gerar. Passaremos então agora para a distribuição dos horários em inserções, geração do mapa de mídias. Essa parte nós podemos sortear ou podemos deixar a ordem que o sistema apresenta. Qual o impacto disso para as coligações? Dentro de cada cargo isso não gera impacto nenhum. As inserções elas ocorrem em momentos diferentes nas emissoras e essa ordem representa qual a sequência de inserções. Ela vai começar então pelo governador, depois pelo senador, deputado federal e deputado estadual. Se não houver nenhum questionamento, a gente seguirá então com essa ordem. Há alguma objeção? Então pode conferir. Pode gerar. Doutor Paulo? Pode tirar, desmarca aí que não dá tanto para isso. Só retomando aquela questão sobre a cessão das sobras para o Tribunal Regional Eleitoral para fazer propaganda institucional. Veja que no caso nós estamos tratando sobre governador, né? Foram dois períodos de sobra, ou seja, 60 segundos. Isso durante todos os 35 dias de campanha. Então, é isso que nós estamos pedindo
a deferência por parte das coligações e partidos considerando nas atas que essa sobra, pode ver que a sobra é mínima, que essa sobra seja outorgada ao TRE para propaganda institucional. Eu pergunto se há alguma oposição pelos partidos e pelas coligações aqui presentes? Ok, então, não havendo oposição, continuemos assim. Consigna na ata. Passaremos, então, para a distribuição dos cargos de senador. São esses os tempos. Será mais evidente o tempo. Tem gente tirando foto? Só um minutinho. Essas informações vão estar nos relatórios impressos ao final da cerimônia. Informando, essas informações, esses relatórios dessa cerimônia serão disponibilizados em, no máximo 1 hora após o término da cerimônia. Passaremos então para o cargo de deputado federal. Pode voltar. Ctrl 0. Não, vai sair no relatório. Podemos, deputado estadual. Isso. Bom, feito essa parte agora, faremos a geração do plano de mídias. Lembrando, o plano de mídias apresenta qual a ordem das inserções em cada dia. Pode gerar. Essas letras representadas no gráfico, acho que a maioria conhece. Elas representam cada uma das coligações. A Justiça Eleitoral informa o tempo da coligação e o partido ou a coligação informa os programas, quem vai participar desse horário em cada dia. Senador. Pode passar. Monta. Pode. Certo. A partir daqui nós vamos começar então somente gerar os relatórios produzidos pelo sistema. Isso. Não precisa mudar os nomes, a gente muda depois, só para acelerar.
Essa parte é uma parte só de geração dos relatórios. Isso. É o último, 31, ao dia 4. Imprime. Imprime todos os relatórios agora e deixa esse por último, que esse tem 84 folhas. Começa pela ordem, clica aqui na ordem. Doutor Paulo, o procedimento de distribuição foi concluído. Agora nós vamos imprimir a ata e imprimir os relatórios. Essa impressão vai demorar ainda uns 2 minutos, 3 minutos. E aí eu passo a palavra então para o... Com relação... Enquanto aguardamos a impressão da ata, ontem o doutor Ulisses Sabaneda concedeu uma liminar a pedido de uma impugnação, suspendendo a participação do PRTB da coligação Segue em Frente. E essa decisão já consta da base de dados, já foi registrada, já foi computada aqui. De qualquer maneira, pelos nossos cálculos, como o PRTB ele só tem um representante na Câmara dos Deputados e ele não está entre os 6 partidos, maiores partidos da coligação, acabou não alterando a distribuição do tempo. Mas, de qualquer maneira, já está registrado no sistema, né? E é claro que a adesão será cumprida, já está sendo cumprida, então, só para esclarecer qualquer dúvida que alguém possa ter. Certo, doutor? Tão logo... Nós já podemos visitar esse... Já pode levantar isso aí ou está usando? Nós já vamos, tão logo eles imprimam a ata aqui, nós vamos partir para o segundo momento. Aqui está encerrado a distribuição, o sorteio. Nós vamos partir já para ratificar a decisão tomada no dia 13 de agosto, esclarecer algumas dúvidas eventualmente que ocorreu, né? Aguarde sua paciência por um minutinho só.
Para concluirmos a audiência, solicitamos que as autoridades que compuseram a mesa no início retomem os seus lugares, por gentileza. Pessoal, sem muita delonga, de uma maneira bastante objetiva, nós iremos lá agora ler, no dia 13 de agosto, com a participação de mais de 70 pessoas, representando os partidos políticos, coligações e as emissoras de rádio e TV, nós fizemos um amplo debate sobre a forma de entregar, o meio magnético, físico, e naquela reunião nós publicamos uma ata. Houve um pequeno erro material e eu vou passar a palavra ao Gustavo Castor para que ele leia e depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente faz alguns outros esclarecimentos. Gustavo, por favor. Bom, como o Dr. Paulo disse, nós fizemos essa reunião com o objetivo de prendê-los menos tempo aqui, já com essas definições prontas. Geralmente quem é responsável por essas definições são pessoas mais da área técnica das emissoras e as pessoas que estão envolvidas com a geração de mídia. Como são públicos que a gente entendeu com perfis diferentes, fizemos a reunião. Todas as definições que foram retratadas na reunião foram entregues para os doutores nessa planilha, nesse esquema que está aqui na folha que receberam, definindo todos os tópicos que foram tratados na reunião. A única informação que nós não colocamos aqui e que está na ata divulgada no nosso site é uma questão relacionada à possibilidade das emissoras definirem a mídia que as inserções seriam entregues. Por exemplo, as emissoras do interior poderiam escolher o XDCAM, que é uma mídia muito mais cara, e isso não foi tratado. Nós revisamos, a reunião ela é gravada, nós temos o áudio da reunião, e essa informação foi adicionada na ata, mas não consta, não foi tratado em nenhum momento da reunião. Então, as emissoras de rádio e televisão que não são geradoras do sinal em rede, ou seja, não são nem a TV Centro-América, nem a Rádio Gazeta, elas receberão essas mídias ou em meio eletrônico, por e-mail, ou por DVD. Essa foi a única mudança. Era uma coisa que, há um tempo, assim que a gente percebeu, a gente queria reportar isso logo, mas entendemos conveniente anunciar a mudança para já ficar registrado na ata nessa oportunidade. Pois não? Microfone. Aquele assunto nós ainda vamos tratar. Agora sim, agora sim. Então, está dizendo que no caso de entrega das inserções para emissoras do interior, tanto para rádio quanto para TV, poderia ser arquivo eletrônico, via e-mail. Peço perdão, eu falei isso realmente aqui, mas nós só estamos falando de rádio. Ah, tá.
tá? Então, no caso do interior, entrega física em DVD de dados, Exatamente. mas entrega física para a TV. Na resolução e na resolução não, na portaria que vai ser expedida hoje e na ata constam os casos particulares das emissoras geradoras do sinal em rede. Então, no interior, Sinop, Tangará da Serra, Rondonópolis, Sorriso, a TV Centro-América tem afiliadas. Nessas emissoras, os partidos políticos e coligações deverão entregar na mídia XDCAM por uma questão de compatibilidade daquela emissora com esse tipo de mídia. As demais, elas receberão em DVD, só que elas podem escolher o formato do arquivo, porque muitas delas, na reunião, manifestaram interesse em receber em formato MP4, ao invés do formato que a TV Globo exige, que é um MPEG 2. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós temos mapeados entre mais ou menos 84 emissoras de TV e 138 emissoras de rádio aqui no estado. Nós estamos vivendo um momento agora com limitações de gasto de campanhas políticas e a distribuição desses materiais para as TVs fisicamente se torna muito caro. Vocês pensaram alguma coisa nesse sentido? Também, porque hoje, se a gente fizer uma distribuição para essas 84 emissoras de TV, o custo é muito alto para fazer toda essa distribuição. Perfeito. A Justiça Eleitoral não só pensou, mas tratou desse assunto na reunião. Essa exigência ela é contemplada pela Resolução 23551, que define que a responsável por definir esses padrões de entrega de mídia são as emissoras geradoras. Nós flexibilizamos para as demais, até mesmo porque muitas delas não se fizeram presentes nessa reunião e o tribunal ele não definiu. O tribunal ele mediou um acordo entre os partidos políticos e as emissoras que estavam presentes nessa cerimônia. A gente sabe do custo, mas foi um ponto que a emissora... Só para reforçar o que o Gustavo está dizendo, foi uma ampla discussão com mais de 70 pessoas, e aí houve uma flexibilização, e isso que está sendo utilizado foi nos garantido pelas emissoras, pelos participantes do debate, que em 2014 já tinha sido utilizada a mesma técnica. E aí o que a Televisão Centro-América propôs, e foi acatado? Possibilitou que no XDCAM fosse gravado até 10, e não um só, né? Desde separado por rede ou por inserções. Isso, então, com a finalidade de baratear o custo. Essa flexibilização foi amplamente debatida e aprovada por todos na reunião dia 13 de agosto. Não, mas o que acontece é que de 2014 para cá a gente teve um aumento de 25 novas cidades com emissoras de TV. E nenhuma delas a TV Centro-América está presente. Não, ela o XDCAM é a incompatibilidade da Televisão Centro-América de receber outro tipo de mídia. Só o XDCAM é obrigatório aqui, somente para a Centro-América, como o Gustavo disse, uma exceção às empresas geradoras de rede, tanto a Centro-América quanto o Grupo Gazeta. Mas então, o XDCAM ficou pactuado como obrigatório para a Centro-América, aqui e no interior. Nós não dissemos que isso tenha sido pactuado como obrigatório para as demais geradoras. Não, a questão não é nem o formato de entrega. A questão é a entrega física, presencial, nas emissoras. Mesmo que seja em DVD, eu preciso entregar na emissora fisicamente em todas essas cidades. Isso a gente pode negociar. Com relação à Centro-América, não tem como abrir mão, porque como é XDCAM, segundo nos informaram, não tem como entregar sem ser físico. No caso da Centro-América, ok, a gente pode entregar normalmente. O que foi discutido, me corrija se eu estiver equivocado, na sessão, é que a possibilidade de negociar entre os partidos e coligações a forma de entrega em relação às emissoras, né? Meio físico, meio eletrônico, né? Então eu posso negociar diretamente com as emissoras e definir isso com elas. Acho que... Lá vai eu perturbar o senhor de novo. Sim. O que a gente tinha decidido na última reunião foi assim,
É muito fácil a gente imaginar, aqui em Cuiabá, com a internet que a gente tem, enviar arquivo de 100, de 120 megas para alguém baixar. Imagina uma emissora em querência ter que receber todas essas coligações, 3, 4 arquivos. Primeiro que é transferência de responsabilidade. Vou mandar isso como? Vou mandar um link. Aí o cara não consegue baixar lá. Ah, o arquivo é muito pesado. É isso aí que a gente tocou na última reunião. Você representa quem mesmo? Do Elton Fagundes. Não. Não, sou a produtora, a Força da União. Exatamente. Eu lembro que a discussão vinha também das produtoras na participação, na particularidade, né? É na participação. Então, defendendo que seja entregue meia físico. Mas e se a emissora tiver a compatibilidade de receber por meio eletrônico? Porque aí, doutor, ficava aquela coisa de incompatibilidade, porque ele pode muito bem alegar, recebi o e-mail dele e não recebeu o meu. A gente entregando, a gente tem um protocolo e tem aquele que o próprio TSE disponibiliza o protocolo de entrega de mídia e inserção, entendeu? E a gente teria isso aí em papel. Doutor, só complementar a logística de entrega, isso favorece as campanhas estruturadas financeiramente. Imagina eu, em Cuiabá, como produtora de uma campanha eleitoral, ter que mobilizar uma equipe para detectar uma pessoa em querência. Vou mandar o link com o VT do meu candidato. Você grava esse link, vai na televisão e entrega em nome da coligação. Gente, eu estou falando de mais de 83 Não, desculpa, a gente já fez esse trabalho. Eu trabalho com isso desde 98. A gente já fez esse tipo de trabalho de outras vezes. Gostaria de terminar meu raciocínio? Não, porque a gente está falando de campanhas estruturadas e a gente não está falando de um custo exorbitante e irreal que qualquer outra campanha disponibiliza fazer isso. E que já foi feito e tem funcionado esse tempo todo sem ter esse tipo de problema. E se eu mandar uma vez, e se no interior não tiver internet disponível, como acontece em vários casos, em vários momentos... Doutor, deixa eu só terminar meu raciocínio, eu acho que eu estou no meu direito. Termina, por favor. Eu sou dono de agência de publicidade, disparo material para todos os canais de TV do Estado. Por que no mercado privado, as emissoras do interior aceitam por e-mail e por que campanha política tem que burocratizar e entregar fisicamente? Vamos fechar a seguinte proposta aqui. Vamos agradar gregos e troianos. Primeiro, em não sendo possível a entrega por meio eletrônico, caso a emissora não tenha condições, em função da internet, a entrega será por meio físico. Eu também não posso ser taxativo e dizer que tem que ser só por meio eletrônico. Se a empresa, de repente, não tem como fazer. Então, colocar a alternatividade. Em não sendo possível receber por meio eletrônico, recebe-se por meio físico. Obrigado. Há consenso quanto a isso? Sim. Perfeito. Marcela, fechou. Não, da emissora. Se a emissora não consegue receber por meio eletrônico, tem que ser por meio físico. Doutor, eu sou de veículo e o problema é que às vezes a agência mesmo manda material, você não consegue, dá algum problema no computador da nossa empresa, no caso, que é o Grupo Gazeta, não recebe o material. Quer dizer, eu sou 100% responsável. Ele vai falar, eu mandei no horário. E eu não consegui, eu não tenho como, deu algum problema no computador, virou mexeu, dá. A empresa é muito grande, a demanda de uma campanha eleitoral são muitos partidos, é muita coisa. É muito simples. O fato de mandar, o Gustavo também, o fato de mandar por e-mail não significa dizer que você tem um prazo para dizer que recebeu no formato adequado. Então, quando a emissora diz, olha, o formato não é adequado, ela se exime da responsabilidade. Doutor, por favor, a gente fica naquela coisa de, se for tecnicamente falando, ele levantou a lebre quando na parte privada. Quando você faz na parte privada, a TV está recebendo para poder veicular isso. Existe interesse. E outra, quando a gente manda uma, duas inserções, vamos colocar dessa forma. E quando a gente vai receber, então, por exemplo, da minha coligação, eu quero mandar 5 de uma vez. Eu vou fazer... A gente não tem como a gente mandar 5 vídeos em um corpo de e-mail só. Vou ter que... Manda pelo e-transfer, pô. Todo mundo manda. Mas Google Drive, o e-transfer. Gente, pelo amor de Deus. Oi.
Pessoal, vamos manter um pouco a ordem. Eu só não estou entendendo qual que é a sua oposição se a proposta contempla o teu interesse e o interesse do outro. Qual é o problema? Desculpa, doutor, o nosso interesse não, porque assim, no nosso caso, a gente vem trabalhando, por exemplo, há 30 dias, essa dificuldade em tese de achar uma pessoa em cada cidade, em todas as coligações tem um diretório municipal, isso em uma ligação você se resolve. Existe, na resolução se fala de ter a responsabilidade responsável pela entrega na emissora, até mesmo o credenciamento da pessoa responsável junto à emissora. Não é burocratização, é cuidado para a coisa da propaganda chegar aqui e ser gerado. E não existe essa transferência. Seguir o que diz da resolução, Ulisses. Físico. Entrega físico. Ninguém está obstando que você entregue físico. Mas assim, não é obstando. Aí vai a gente falar de igualdade, entendeu, doutor? Ué, porque só para mim, se a lei não foi feita para buscar a igualdade? A lei não foi feita para buscar essa igualdade? Uma observação. O argumento dele já foi atendido, já está superado, tem essa condição, ponto. Nós estamos aqui querendo possibilitar para aqueles que não têm a mesma estrutura que possam entregar via e-mail. E aí, com essa questão, a responsabilidade, uma vez chegado à emissora, ela confirma a responsabilidade de quem mandou. Se tiver incompatível, não há como responsabilizar a emissora. É um processo de negociação. Nós temos que construir um diálogo a partir de um consenso de negociação. Não pode ser mando militar ou A ou B. Nós temos que contemplar as duas possibilidades. Oi. Você tem aquela lista das coligações? Não. Em não sendo possível por meio eletrônico, via física. Doutor? Já vai constar na portaria, já vai ser as alternativas. O quê? O Gustavo tem uma sugestão. Nós, faz mais ou menos um mês, nós estamos solicitando às emissoras que nos forneçam seus dados para esse controle. Temos um formulário eletrônico e nesse formulário eletrônico as emissoras falam se aceitam receber por e-mail ou não. A minha sugestão é que conste na ata que para que ela receba por e-mail, ela tem que formalizar esse e-mail na Justiça Eleitoral, que daí haveria uniformidade entre as coligações. Fechou? Okay. Doutor, esse tribunal ficou de fornecer uma lista de rádios e televisões para os partidos políticos ou coligações. Como que ficou isso aí na reunião passada? Você é representante de partido? Isso. Olha, nós já disponibilizamos anteontem, antes da reunião que estava prevista para ontem, só que com uma quantidade de contatos pequena. Nós temos disponibilizado 86 emissoras. Nós já mandamos e-mail, já entramos em contato por telefone. Eu imagino a dificuldade que vocês também têm de receber esses dados, se nós estamos tendo essa dificuldade aqui. Mas talvez essa medida que a gente deliberou aqui fomente isso. Vocês, para que tenha essa informação, se pode ou não emitir por e-mail, enviar por e-mail, ela sendo obrigada a fornecer essas informações aqui, aí haveria um estímulo maior. O arquivo, ele está com uma descrição muito grande na hora que você faz o download, ele cai na sua máquina com um nome gigante. Aí se você clicar, ele não está abrindo, é só você renomear o arquivo. Nós vimos isso ontem, já vamos substituir o tamanho para que ele abra direto no browser. É uma planilha do Excel. Com relação a essa entrega por meio eletrônico, nós incluímos na minuta da portaria uma exigência a pedido, salvo engano, da Gazeta, de que conste no formulário de credenciamento que a emissora vai fazer para cada um dos partidos essa opção, e também o partido, em contrapartida, deveria informar qual é o endereço eletrônico de origem
porque a emissora ficaria refém, não sabe de onde está vindo aquela mídia, não sabe se representa ou não aquela coligação. Então, teria a necessidade de haver o formulário de credenciamento tem um campo de observações. Os partidos deveriam falar que estão dispostos a enviar por e-mail e qual seria o e-mail de origem. E a contrapartida também. E doutor? Doutor? Está faltando só a ratificação que ele nos alertou hoje. Posso esclarecer? Como é que é seu nome? Fernando. O Fernando identificou um erro material aí nesse material que nós fornecemos com relação ao horário de entrega para televisão. O horário de entrega para televisão está dividido em duas partes, dias normais e segundas-feiras, feriados, sábado, domingo, segunda e feriados. Esse para televisão é sábado, domingo e feriado. Tem que tirar o segunda-feira dali. Tá? Porque TV tem para o programa em rede de televisão. Porque ele pode entregar no mesmo dia para o programa da noite, que não está contemplado aí. Até 7h30. Para a rádio, continua igual. Nós vamos fazer esse registro na ata de hoje, e aí a portaria já sai com todas essas definições compiladas. Sim. Será a redação? Marcelo, você pode ler para a gente? O credenciamento dos e-mails. Ou a portaria, a minuta da portaria. Eu vou ler aqui do lado, que fica mais literal. Imprime essa folha e eu entrego para o Dr. Paulo, por favor. Ele não tem ela. Acabou de ir para mim. Obrigado. A redação do parágrafo único do artigo 7º, né? Não tem informação. Olha a leitura. Caso a emissora manifeste a opção de recebimento de mídias por meio eletrônico, esta deve indicar, na ocasião de seu credenciamento, junto aos partidos políticos e coligações, o endereço eletrônico de destino das comunicações e os partidos políticos e coligações deverão, no ato de seu credenciamento junto à emissora, informar o endereço eletrônico de origem, ou seja, uma troca de informações tanto pelo partido quanto pelas emissoras. Dúvida? Ela tem... Todas as emissoras, obrigatoriamente, elas não têm que transmitir o programa eleitoral? É que a dúvida, doutor Paulo, na verdade ficou assim, pela redação, os partidos vão depender da aquiescência das emissoras, né? E o interessante seria que isso fosse estipulado como regra, e em caso não sendo possível esse recebimento por via eletrônica, e aí seja avisado aos partidos e às coligações, para que então eles se acertem como será feita essa entrega física. Ou seja, a regra seria então a possibilidade de envio eletrônico, e em assim não podendo, que fosse esclarecido para que então a gente tomasse as providências para o envio físico. E aí alterar a redação nesse sentido, porque daí, da forma como está, essa obrigatoriedade pressupõe a aquiescência das emissoras. Nós optamos por fazer a portaria somente com as exceções à Resolução 23.551. Na resolução, a opção é, se a emissora não se credenciar junto aos partidos políticos, os partidos políticos poderiam entregar fisicamente na sede da emissora. Então, eu entendo que nós, se fizermos diferente desse formato, nós estaríamos impondo às emissoras receber por e-mail.
A sugestão, a forma, seria: se vocês vão ter que levar fisicamente a primeira vez, no primeiro momento em que ela não se manifestou, não se credenciou, já ocorre o credenciamento mútuo ali. Vocês já fazem nesse primeiro contato com a emissora, define os termos, assina, define como que vai, o e-mail de origem, o e-mail de destino, e nas transmissões subsequentes ela passaria então a ser eletrônica. No caso, obviamente, das emissoras que vocês não conseguirem com que elas formalizem esse credenciamento. É a minha sugestão, mas eu vou passar o microfone para o Dr. Paulo. Ficou clara a proposta dele ou vocês há uma convergência daquilo que o Gustavo falou? Gustavo. É o artigo 61, né, que fala da entrega das mídias. Fisicamente ou encaminhadas eletronicamente às emissoras, conforme deliberado na reunião para elaboração do plano de mídia. A redação seguinte: as mídias serão entregues fisicamente ou encaminhadas eletronicamente às emissoras, conforme deliberado da reunião. Então, essa questão, conforme deliberado na reunião, então, na verdade, o que prevalece mesmo é essa reunião, física ou eletronicamente, então, de acordo com a decisão nossa, sim, mediado por nós, entre os partidos e a TV. O Gustavo, fica melhor da maneira como tinham proposto mesmo. Em não sendo possível entregar eletronicamente, se entregue meio físico. Da maneira como ficou aqui a redação, de fato, fica na mão das emissoras do rádio, sem que haja a possibilidade de negociação, né? Temos que ajustar a redação aqui, Marcela, para no início dela colocar: em não sendo possível a entrega por meio eletrônico, e aí continua essa redação do parágrafo único. Conseguiu alterar a redação aí? Isso, né? Olha, nós estamos com dificuldade de redação, mas vai ficar o seguinte, doutor Ulisses, vai ficar o seguinte: não sendo possível entregar por meio eletrônico, a entrega será por meio físico. Essa é a decisão aqui. E aí nós vamos trabalhar a redação para que isso ocorra, certo? Para a gente não perder tempo aqui, o mais importante, claro, não só pode como deve. Só um aditivo à sua proposta é que a emissora confirme o recebimento do e-mail e o download do arquivo. Porque aí, bom, está claro, ela recebeu o arquivo e ela fez o download. Poderia, no meu entendimento, manter essa proposta se nós acrescentássemos uma segurança para a emissora de que ela conseguiu baixar o arquivo. Ou seja,
para que a entrega seja considerada válida, não basta a data de entrega do e-mail. Você sabe que se você marcar o e-mail para ter confirmação de entrega, ele vai te falar quando é que foi entregue aquilo na caixa postal, mas você só está entregando meia dúzia de letras que está ali no corpo do e-mail. O que está pesado ainda está aqui em Cuiabá. Então ela vai recebendo o e-mail, vocês mantêm contato por telefone para que ela baixe o arquivo. Na hora que ela conseguir baixar o arquivo, ela te responderia então por e-mail recebido e mídia baixada. Pode ser assim? Porque aí gera um outro problema. A confirmação do e-mail, do download, é importante, porque se não houver veiculação, quem encaminhou pode comprovar. Ela já recebeu e ela fez o download e ela não veiculou por qualquer outra razão, mas ela recebeu o arquivo rígido e não veiculou. Então, a responsabilidade não é mais de quem entregou. Agora, se o candidato, o partido, não for atrás e não saber se ela fez o download, ele não pode depois falar, ela não veiculou, porque a responsabilidade seria dele de entregar fisicamente. Doutor, o pessoal do marketing aqui sugeriu, em adendo à proposta da doutora Cristina, não só o download, mas também testar a mídia, antes de confirmar. Falou, testamos a mídia aqui, tá tudo ok. Na verdade, acaba com uma garantia não só para a emissora, mas como para quem encaminhou para o partido. Acho que agrada ambas as partes. Marcela, você conseguiu captar o adendo do doutor? Ok. Com licença, tem que ver também a questão do prazo. Em quanto tempo... Aqui. Sim. Tem que ver também a questão em quanto tempo as emissoras vão confirmar esse recebimento. Porque se demorar demais, perder o tempo hábil de mandar essa mídia fisicamente. Entende? Quem faz a opção de fazer eletronicamente? Acho que tudo depende da redação. Tem que colocar uma redação. Doutor Paulo, só uma colocação bastante rápida. Meu nome é Ricardo, sou pela coligação A Força da União. A gente está tentando flexibilizar essa questão do físico para o eletrônico, né? Mas agora acho que, por mais que alguns já estão meio impacientes ou não, é hora da gente trazer os possíveis desdobramentos disso. Aqui o colega acabou de colocar a questão do horário. Né? Eu acho que poderíamos caminhar assim, para o meio eletrônico, mas nessa ata, nessa portaria, já poderíamos minimizar os máximos desdobramentos. Um deles é a questão que a doutora apresentou com relação a abrir o e-mail, porque dependendo da internet, da região, dependendo do tamanho do arquivo, vai se levar 1 hora para abrir de um. E aí poderia haver aquela coisa de priorizar, abrir de um a detrimento do outro e ia acabar levando muito tempo e ia causando um prejuízo para um. Então, assim, minha intenção é só trazer esses pontos para que a gente pense nessa redação com toda a calma, para evitar de judicialização, encher aqui no tribunal, ficou fora. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente investir nisso, na clareza dessa redação. Uma outra coisa, se a gente ia permanecer com o prazo da entrega das mídias. Hoje nós temos o prazo para entrega física, seria computado desse mesmo prazo para envio do e-mail? Né? É um outro questionamento que eu já coloco aqui para a gente debater. E qual é a proposta? Que sim, que seja o do envio do e-mail, né? Mas eu não consigo deixar de pensar num outro desdobramento, que seria o recebimento, né? Se esse arquivo seria recebido, estaria corrompido ou não, para a gente evitar do possível questionamento de, naquele mesmo dia foi recebido um arquivo de um candidato e do outro estava com erro. Doutor, a minha sugestão... isso exatamente. O partido da coligação está assumindo. Facilita, mas também... Exatamente, era essa minha... Se não conseguir abrir, se eu não tiver tempo mais rápido de entregar o físico, vai ficar sem passar. O excesso de hipótese, que é a mesma coisa do motoqueiro ser atropelado na hora de entregar o físico. Não dá.
Como é uma benesse que vai favorecer a alguns que têm dificuldade de entregar fisicamente, então quem tem essa dificuldade, quem preferir fazer eletronicamente, deve guardar cautela suficiente para, se for necessário, fazer fisicamente. Então, somente isso. E, se for o caso, a mídia não conseguiram fazer o download, houve algum problema, algum erro, vai ter que fazer fisicamente também, porque, na verdade, a gente está tentando flexibilizar para possibilitar a entrega eletrônica, como regra. Você mandar o e-mail naquele dia, não vai ter como não entregar o físico. Então vai ter que ter uma antecedência maior de controle de quem está entregando. E outra coisa que o doutor Luiz falou e a doutora Cristina, quando se coloca que não sendo possível entregar por meio eletrônico, logo nas primeiras transações entre os partidos e as emissoras, vai ficar claro que naquela emissora lá, localizada, a internet não é possível. Então o partido já vai saber que não é possível entregar via meio eletrônico. Então é a regra da experiência. Né? O que nós estamos querendo aqui é criar uma hipótese mas como foi bem dito, a regra, não sendo possível eletrônico, fica o físico, mas o risco é de quem entrega. Então não dá para, de fato, elencar todas as hipóteses, nós ficaríamos aqui a tarde, a noite inteira e não chegamos a um consenso nenhum. Tá certo? Doutor? Eu estou muito acostumado, doutor Paulo, porque agora no processo judicial, exatamente. aqueles processos físicos, você tem até 19 para ir lá no protocolo e entregar a petição. Só que você não conseguiu, você vai usar o eletrônico e você tem até meia-noite. Se caiu a internet, não tem como. Doutor, eu represento o SBT em 4 municípios aqui do estado. Eu queria que ficasse, se possível, consignado a ata, para que a emissora faça a opção de receber o meio físico. Bastante clareza, porque vai gerar um problema gravíssimo aí de discussão sobre inserções que, porventura, não venham a ser veiculadas. O Gustavo está me dizendo que isso já ficou consignado na ata do dia 13. Ok. A SBT. A emissora faça a opção. Receber sua física. Só com relação ao SBT? Discricionariamente. Só com relação ao SBT. Mas essa dificuldade vai haver para todas as emissoras do interior. Será que eu falo aí, Renatinho? Não, vou perguntar se pode ser pelo Dropbox e as emissoras baixarem. Né? Interessante perguntar. Só mídia. Doutor? Marcela. Oi. Câmbio. Liga o som aí. O pessoal não presta atenção na gente. Pensa. O que eu tinha anotado e deixou consignado aqui é que a entrega seria fisicamente somente na hipótese da impossibilidade da entrega eletrônica. E então vamos. Foi isso que eu anotei. Foi isso que foi debatido. Doutor? Doutor? Eu acredito o seguinte, que a gente está tentando talvez resolver questões intracorpores do partido, de partidos, a questão de planejamento, tá? Porque se a mídia é produzida e enviada com antecedência via meio eletrônico,
dentro das regras normais, acredito eu que essa mídia vai chegar assim em tempo de execução. Então nós estamos, na verdade, aqui discutindo falta de planejamento. A realidade é, pelo menos assim, da leitura que eu fiz do cenário, é essa. Se eu sei que eu vou enviar por um link que ele não tem qualidade, o que eu vou fazer? Eu vou enviar com antecedência de 24 horas, para ter certeza, poder me certificar, receber o aceite da emissora. Discordo com o colega do SBT. Eu acredito que a gente não pode restringir somente a meio físico, porque nós estamos numa campanha onde os recursos agora foram reduzidos de forma significativa. Então, quem puder fazer uso do meio eletrônico, do link, eu acredito que deve ser sustentada a postura do tribunal. No caso de impossibilidade de envio via meio eletrônico, telecomunicações, entrega-se em mídia física. É a proposição que eu faço, porque senão nós vamos estar discutindo aqui questões interna corporis ou intracorporis de partido. Planejamento. Pessoal, é o seguinte, nós temos o limite da flexibilização. A resolução, ela não é taxativa. O que diz a resolução? As mídias serão entregues fisicamente ou encaminhadas eletronicamente às emissoras, conforme deliberado na reunião. Então, não diz que tem que ser obrigatoriamente físico ou eletrônico. Não dá preferência nenhum nem outro. Essa é a grande verdade, é uma interpretação pura e clara. Agora, existe impossibilidade material. Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, em não sendo possível entregar eletronicamente, entrega físico. Agora, se há uma dissensão entre a emissora e o partido político, tem que ser físico. Não tem como dizer não. Como é que eu vou ter? Senão eu vou ter que abrir uma brecha para várias demandas depois. Então, eu posso ir até um certo caminho, depois disso eu não posso mais. Então, a redação que eu proponho é o seguinte, atacando a sugestão do Gustavo, não sendo possível entregar eletronicamente, entrega físico. Não havendo consenso entre a emissora e o partido, entrega-se fisicamente. Porque o que eu quero propor aos senhores da emissora é o processo de negociação. Como eu disse, nós estamos aqui mediando. Tem um limite da nossa mediação. Eu não posso passar essa mediação sob pena de impor para um ou para o outro lado, e não é o nosso papel. Se fosse fácil, a resolução já teria dito, físico e eletrônico. Ela não colocou ordem. Ela colocou para debater. E nós temos que debater a nossa realidade. E a nossa realidade nós temos impasse. Há aqueles aqui que preferem fisicamente, há aqueles que preferem eletronicamente. Então nós vamos criar o meu termo. E o meu termo é esse. E não sendo possível eletronicamente, entrega fisicamente. Não havendo consenso entre o partido e emissoras, físico. Tá certo? E está decidido dessa forma, porque senão a gente não consegue avançar disso. Ok? Ok. Acho que encerramos por aqui essa questão. Eu vou passar a palavra agora à doutora Cristina, enquanto o Marcelo e o Gustavo terminaram aqui. Uma das proposições nossas era oportunizar nesse debate, até é bom que o doutor Luiz esteja aqui também, como membro do Pleno, para falar um pouco sobre a propaganda eleitoral e criar aquelas regras que nós sempre criamos, aquele diálogo entre o partido político, o Ministério Público e o próprio Judiciário, no sentido de criar regras de convivência pacífica e harmoniosa durante o processo eleitoral. Eu passo a palavra à doutora Cristina, como representante do Ministério Público, para que fale as suas impressões, o que ela pretende, quais são as orientações dela, e a gente ouve aí os representantes do partido na sequência. Obrigada, doutor Paulo. Cumprimento novamente o doutor Jackson, o doutor Ulisses, os servidores dessa casa, Breno, Marcelo, Gustavo, Weber lá atrás. Tem mais alguém? Servidores também que estão nos ajudando, equipe de apoio, advogados, advogadas, senhores e senhoras presentes, representantes dos partidos, muito boa tarde a todos. É uma oportunidade muito ímpar de diálogo com o Ministério Público, tendo em vista que agora estamos num momento de conciliação e já começamos a exercer isso nesta reunião, em que todos tentam ceder para chegar no ponto comum. E aqui, o que eu tenho a apresentar para os senhores são 4 pontos que eu vou destacar, que julgo de relevo com relação à propaganda em rádio e TV, que é o tema aqui dessa reunião e do sorteio. Eu vou destacar que, na linha já do que é abordado pelo doutor Paulo, o Ministério Público Eleitoral entende que
havendo conflito entre o direito à liberdade de expressão e o direito também à preservação da honra e da imagem, sempre deve-se preservar a honra e a imagem, porque muitas vezes é irreparável o prejuízo causado. Então, em casos tênues em que haja dúvida, tenderemos para a preservação da honra e da imagem e também pelo direito de resposta. Então, para que se evite uma judicialização extrema e, como já foi dito aqui, o tribunal tem outras demandas mais importantes para julgar e manter o calendário em dia, quero tratar aqui com os senhores de um acordo e de uma forma bem sincera e cooperativa para que aquelas proibições explícitas na lei de violação à honra e à imagem, a degradação da imagem de outro candidato, de partido, de coligação, a ridicularização de um candidato, seja algo que não aconteça nessa campanha eleitoral. Eu sei que é difícil, é o que sempre acontece, geralmente é algo que corriqueiramente acontece, infelizmente, em diversos estados, mas aqui nós podemos fazer diferente. E então a proposta inicial é essa, está explícito na legislação, então eu não preciso ficar aqui repisando isso, né? E o corpo jurídico dos advogados tem uma responsabilidade grande. Eu estava tratando sobre esse assunto aqui com os advogados, justamente porque orientam seus clientes para que não veicule algum tipo de publicidade, de propaganda negativa. Então, eu conclamo os advogados para que orientem seus clientes nesse sentido, e o Ministério Público vai sempre pender para a preservação da honra e da imagem dos candidatos. Com relação também à vedação de produção cinematográfica, aquela produção com efeitos especiais, eu quero lembrar que, como já foi até mencionado aqui, nós temos uma campanha com um limite menor de gastos. Então, além de ser proibido pela legislação, também vai despertar atenção com relação aos gastos para aquela publicidade, tendo em vista todo o aparato que é necessário para criar esses efeitos. Então, é uma vedação também expressa, mencionada na lei, nesses termos, né? O termo é efeitos especiais. Então, é isso que é proibido na legislação. O que parece ser a intenção do legislador? A intenção do legislador parece ser colocar o candidato à frente da TV e poder propor as suas plataformas de campanha, as suas ideias, as suas propostas. Esse é o objetivo da legislação. Então, os efeitos cinematográficos, efeitos especiais, computação gráfica, além de serem proibidos pela lei, também tiram a atenção para o que é mais importante, que é a fala, que são as propostas. Então, numa campanha propositiva, sem conteúdo, não existiria uma campanha propositiva sem conteúdo. Então, acho que, por mais que seja, às vezes, agradável aos olhos assistir um programa com efeitos mais elaborados, isso vai ser algo que vai despertar nossa atenção. E também pela preservação, pela observância da legislação. Outro ponto que eu destaquei aqui é uma certa novidade, é a questão dos apoiadores ao candidato. Então, a legislação ela também é expressa ao vedar a participação do apoiador por mais de 25% do tempo. E eu já orientei minha equipe para que a gente observe isso, porque não é aquela pessoa, que é o apoiador, que é o candidato. Então, quem é a pessoa que tem que ser conhecida pela população é o candidato. É ele que tem que falar por si as suas propostas, e não um apoiador que, de repente, é alguém conhecido, que já tem uma carreira, mas não é o candidato que está ali com o seu tempo e a população vai assistir a sua propaganda eleitoral. E também reforço que aqui a gente estava discutindo a forma com que a emissora vai receber ou não a mídia, mas por mais que haja essa discricionariedade, essa dificuldade de diálogo com as emissoras, eu lembro que aqui não é uma propaganda gratuita, embora tenha esse nome e corriqueiramente as pessoas falem isso. Isso é o fruto de uma isenção fiscal, ou seja, todos pagam para assistir esse programa. Então, ele tem que ser um programa propositivo e ele tem que trazer as propostas para a população poder escolher o melhor candidato. Bom, então, com relação ao protagonismo do candidato, é algo que eu vou me atentar e já orientei a equipe nesse sentido. Também, a divulgação de pesquisas. Já temos uma atuação antes, na fase de pré-candidatura, e vou continuar observando isso e atentando, pedindo para que os senhores se atentem com relação a isso. É um detalhe, mas é algo relevante. Sempre que for mencionado o resultado de alguma pesquisa, mencionar a fonte, o registro na justiça eleitoral e a margem de erro, todos os requisitos legais. Por fim,
também vou mencionar o que já aconteceu aqui no Estado, mas creio que não voltará a acontecer, que é a invasão do tempo do candidato da majoritária no tempo da proporcional. Imagino que, como já foi algo que já foi alvo de ações e não vai voltar a acontecer, mas também quero frisar a nossa atenção nesse sentido. E, por fim, eu pedi para entregar aqui a recomendação número 10. Eu expedi a recomendação número 1 sobre cota de gênero esse ano, e agora estou renovando uma nova recomendação sobre cota de gênero. Mas aqui ela é focada na decisão recente do STF, na decisão recente do TSE, na legislação aplicável, no sentido de que se observe o percentual e também o tempo destinado à propaganda, aos recursos de campanha. Então, eu só estou fazendo aqui, aproveitando a oportunidade que os senhores estão aqui, e a representante de todos os partidos, para fazer a entrega física. Não é nenhuma novidade, não é nada que os senhores desconheçam, mas a recomendação ela sempre tem esse viés preventivo e de diálogo, reforçando aqui o início da minha fala. Então, eu estou aberta se alguém tiver alguma pergunta, e agradeço o espaço, doutor Paulo. Doutora Cristina Nascimento Melo, muito nessa recomendação sobre para a cota de gênero, porque nesse momento, na coligação Segue em Frente em Mato Grosso, algumas lideranças não querem ceder a candidata ao Senado, Selma Arruda, a metade do tempo cabível para essa propaganda. Alguns coordenadores no Nilson Leitão, que se diga, deixe bem claro que não do Pedro Tax, governador, que não está com esforço para contornar isso, mas os coordenadores do Nilson Leitão, candidato ao Senado, hoje deputado federal, insistem no artigo 70 no sentido de não ceder tempo algum seu do PSL, o partido que ela está, no mínimo, em 30%. Acho que, provavelmente, se não houver uma mudança de entendimento, teremos que a Vossa Excelência um tempo de TV para a propaganda. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de dispor a palavra para quem quiser fazer algumas considerações. Doutor Ulisses. Uma boa tarde a todos. Na verdade, apenas parabenizar toda a equipe do tribunal, doutor Paulo, doutor Jackson, os funcionários do tribunal, que são o sangue que corre nas veias da Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso. Doutora Cristina, recebo meus cumprimentos, colegas advogados, os representantes partidários, deixar uma mensagem de boa sorte a todos, que façamos um processo eleitoral efetivamente democrático. E quando fala-se em processo democrático, reafirma-se tudo aquilo que já foi dito aqui, notadamente agora pela doutora Cristina, sem ataques, um processo propositivo, onde o juiz apareça menos do que os jogadores. Quem gosta de futebol, e eu sou um apaixonado pelo futebol, ali estou vendo meu professor Zé do Patrocínio, palmeirense nato, nós sabemos que quando o juiz aparece mais do que os jogadores é porque a coisa não anda bem. A Justiça Eleitoral é a mesma coisa, que os protagonistas sejam os candidatos e não a Justiça Eleitoral. Que a Justiça Eleitoral fique só na parte administrativa, de organização das eleições. Não ouvi aquela frase, segue o líder? Bom, vai demorar isso aí, Ulisses. Doutor Paulo, convidar para fazer o encerramento. Só quero reiterar as últimas palavras do doutor Ulisses ali, no sentido de que o juiz não apareça, principalmente o juiz da propaganda. Não nos façam aparecer, pelo amor de Deus, viu? Pessoal, é nesse tom de cordialidade e de alegria, digo eu, que eu quero aqui encerrar agradecendo a presença da doutora Cristina, que muito
colaborou no debate com sugestões, doutor Rabaneda, como sempre, apoiando as atividades do tribunal, doutor Jackson, né? Os servidores aqui, Breno, Gustavo, Marcelo, o Nilson que não está aqui. O Nilson voltou, disse que sairia, voltou aqui, depois do sorteio, né? Isso. Todo o apoio do tribunal na área administrativa, sinto-se todos os demais servidores, o pessoal do cerimonial, a Fabiana, minha assessora que está aqui, sintam-se homenageados, e essa é a verdadeira expressão. Para chegar onde nós chegamos aqui, se não fosse o apoio de servidores, nós não estaríamos aqui, trabalharam dia e noite, preocupado. Você não sabe o quantos pessoal me acionaram, me acionou via WhatsApp, o Gustavo, o Breno, então mais o Gustavo, né? Tudo para chegar a essa conclusão aqui. Então, e também agradecer a presença das emissoras de rádio e TV, aos partidos políticos, o pessoal do marketing, né? Então, dizer que estamos satisfeito com o resultado dessa negociação após o final uma decisão, e da mesma forma que o doutor Ulisses disse, desejar a todos muita sorte, muita urbanidade e muita competência no processo eleitoral por parte de vocês. Obrigado pela presença, tenham todos uma boa tarde.